Em One Piece, existem várias formas de causar dano interno, além do hackeamento avançado, e nesse vídeo eu vou explicar cada uma delas. Já foi dito que o haki supera tudo, e não é à toa, mas ele não é a única forma de causar dano interno. Começando pelo Red Hawk, ele é uma técnica criada pelo Luffy utilizando Gear Second, onde ele faz o braço pegar fogo como forma de homenagear o Ace. Muita gente não entende como ele funciona, e muito menos como ele utilizou isso debaixo d'água, e eu vou explicar isso e por que ele causa dano interno. A separação da água é um fenômeno que ocorre quando tanto calor e energia são liberados na própria água, e a água se decompõe em seus átomos básicos de hidrogênio e oxigênio. Para ocorrer a separação da água, é necessário algum tipo de energia forte o suficiente para causar essa decomposição dos átomos, e aí entra a energia cinética. A energia cinética, que um corpo qualquer possui em razão de seu movimento, em outras palavras, é a forma de energia associada à velocidade de um corpo. Quando aplicamos uma força resultante não nula sobre algum corpo, estamos realizando um trabalho sobre ele. Desse modo, ele adquire energia cinética na medida em que sua velocidade aumenta. Ou seja, através do movimento é possível criar energia, e com um movimento absurdamente rápido, é possível criar energia suficiente para causar a separação da água, dessa forma, causando uma decomposição dos átomos de hidrogênio e oxigênio. Em outras palavras, através de um movimento extremamente rápido é possível evaporar a água, e o Luffy consegue ser tão rápido a ponto de criar chamas. Isso é totalmente plausível, pois o Luffy é mais rápido que a velocidade da luz, e isso explica o porquê de ele conseguir usar o Red Hawk dentro da água. O corpo humano é composto de 90% de água, especialmente o sangue. Isso significa que quando Luffy atinge um inimigo com o Red Hawk, ele está basicamente não só dividindo as moléculas, como incendiando o próprio sangue dos oponentes, causando um dano interno absurdo. Até o momento, o Red Hawk se mostrou extremamente eficiente e a única forma de ser combatida com o uso de Haki, que pode basicamente impedir que a energia chegue ao corpo. Esse é o primeiro método de dano interno mostrado pelo Luffy, e o Sanji usa basicamente a mesma técnica com o Double Jumble, utilizando a energia cinética para incendiar sua perna e causar dano interno nos oponentes, dividindo as moléculas e queimando o sangue. A cor de uma chama, ou plasma, é formado pela frequência de transição dos elétrons, de estados excitados de alta energia para estados de baixa energia no plasma. Quanto maior for a diferença de energia, mais azul será a cor da chama. Em outras palavras, a cor da chama indica a temperatura que o plasma está. Quando é gerada uma combustão completa, a reação ao oxigênio é total, e não sobram resíduos. A chama fica muito mais forte, ou seja, as chamas azuis são muito mais quentes do que as chamas vermelhas, e por isso o Ifrit Jumble do Sanji consegue ser muito mais poderoso do que o Red Hawk. Ambos funcionam de forma parecida, dividindo as moléculas e incendiando o sangue, porém a temperatura do Ifrit Jumble do Sanji é muito maior, e por isso é muito mais efetivo. Agora, indo para o segundo método de causar dano interno, que é o contra-choque apresentado pelo Law, ele cria ondas elétricas para afetar o coração do alvo, e o Gamma Knife, que é uma lâmina curta capaz de atravessar o corpo do oponente causando danos internos nos órgãos, mas sem afetar externamente. E através dessa técnica, o Law destruiu os órgãos do Doflamingo literalmente, que só não morreu pois conseguiu costurar com seus fios. Mais tarde, ele utilizou essa mesma técnica no Kaido, mas, diferente do Doflamingo, ele não conseguiu o afetar gravemente, o que disse que aquilo só estava o distraindo. No despertar, o Law consegue imbuir a espada com seu Karon e causar um dano interno muito forte com o seu Shockwile, perfurando o alvo e liberando uma onda de choque elétrico que frita o alvo por dentro.
tendo um efeito parecido com o Gamma Knife, porém causando dano diretamente por dentro, dessa forma, ignorando qualquer tipo de defesa externa que o personagem possa possuir, enquanto o Gamma Knife é causado de fora, e por isso é possível diminuir o estrago com o uso de Haki. Quando Law usou essa técnica da Big Mom, ele literalmente fritou o interior dela, fazendo sair fumaça pela boca e deixando seus órgãos queimados e suas costelas destruídas. A próxima técnica do Law é o Puncture Wile, em que ele atravessa um alvo com sua espada e expande seu tamanho absurdamente por quilômetros, deixando o alvo totalmente preso no chão e implodindo tudo que for sólido e estiver tocando na sua espada, sendo capaz de destruir rochas e criar grandes crateras. O próximo a demonstrar dano interno é o Kid, e muita gente não entende como ele pode ter causado dano na Big Mom ou acredita que ele não fez nada durante o confronto do Law e Kid vs Big Mom, mas eu vou explicar sobre isso agora. O Kid não simplesmente atinge os oponentes com seu metal, ele os esmaga. Ele usa o magnetismo para manter as construções juntas, impedindo elas de dobrarem e então usa para esmagar, causando dano interno por conta da pressão do ataque. Existem provas dentro da obra que isso é possível. O Haki do Armamento é uma defesa externa, e quando Queen esmaga o Sanji, ele afirma que mesmo mestres do Haki do Armamento não conseguem impedir os ossos quebrados e órgãos perfurados por essa pressão. Além disso, o Kid que reconhece que não pode causar dano à pele dura da Big Mom, mas não tem como ela resistir ao esmagamento. Isso se torna ainda mais eficiente com seu despertar, pois o Kid pode magnetizar as coisas, podendo prender, por exemplo, a Big Mom, tornando ela incapaz de se defender dos seus ataques e sendo diretamente esmagada. Agora falando do último método de causar dano interno, é o Ryou, ou Haki do Armamento Avançado, que permite ao usuário transferir o Haki reunido para dentro do corpo do oponente, destruindo de dentro para fora. Para podermos mensurar o quão poderoso é o Ryou, vamos primeiro mensurar o Haki por si só. Com o Haki do Armamento, é possível defender golpes extremamente poderosos, e o Don Shijao, por exemplo, apenas a forma básica do Haki do Armamento conseguiu partir ao meio um continente de gelo praticamente indestrutível. Alguns feitos do Luffy, como o Bajirang foram calculados como multicontinental, então podemos supor que para o Haki acompanhar tal feito, ele é multicontinental. Isso significa que um ataque com essa potência é transferido diretamente para dentro do oponente, causando um dano multicontinental que explode de dentro para fora. De acordo com o Luffy, apesar de causar esse dano absurdo, ainda não era o suficiente para ferir o Kaido, mas após imbuir o Haki do Rei avançado, a potência dos ataques melhorou, então podemos supor que ele aumenta o dano interno causado ainda mais. One Piece é uma grande referência de danos internos, pois os personagens são muito resistentes até mesmo para o próprio Tier. O Kaido mal recebeu dano do Luffy, Law, Kid, Zoro, Killer, Yamato e Bainhas. Ele possui uma resistência a dano interno em várias camadas. Ele resistiu a todos os ataques da lista, exceto Karun e Frit Jumble, mas resistiu ao Gamma Knife e Red Rock, que funcionam basicamente da mesma forma. Ou seja, ele possui uma resistência a dano interno em ao menos 4 camadas, e isso significa que dano interno é praticamente nada para ele. Mas o dano externo é menos ainda. Nenhum personagem mostrou ser capaz de afetar externamente de forma alta, mas ele aguenta ataques multicontinental internamente com tranquilidade. O dano interno, ou também podendo ser chamado de negação de durabilidade, é um dos maiores fatores para os personagens de One Piece poderem vencer personagens de outros animes. Mesmo personagens capazes de destruir planetas, ou até mesmo estrelas, não são capazes de resistir a dano interno, e na maioria das vezes, possuindo apenas feitos de resistir a ataques externos. Não há algo que afeta diretamente os seus órgãos. Isso é uma das habilidades mais fortes que existem por conta disso. E caso tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal e deixe o like para me apoiar.